A politicária do Brasil parece uma coisa sem fim. Porque se nós fizermos uma comparação, as grandes nações do mundo, não se permite esse tipo de aberrações que a gente tem contemplado no dia a dia aqui na nossa sociedade, né, no nosso país. Uma nação consciente, ela jamais permite ter seus direitos violados, estrangulados, a prática do terrorismo dos políticos contra o povo. Fala-se muito em terrorismo da parte das pessoas, mas a gente parece que esquece que existe também o outro lado dos terroristas, que são os políticos. No Brasil é muito bom ser político no Brasil. Muitos privilégios, muitas regalias, tem direito a tudo, enquanto o povo não tem direito a absolutamente nada. Essas políticas públicas que beneficiam, privilegiam os três poderes, que são os poderes legislativo, os poderes executivo e o poder judiciário. E, na verdade, esses três poderes no Brasil têm sido uma verdadeira esculhambação. Eles têm agido de forma, têm praticado, na verdade, um terrorismo contra o povo brasileiro. O terrorismo não está do lado do povo, mas o terrorismo está do outro lado, está do lado dos políticos. O terrorismo praticado pela classe política brasileira, quando elas não praticam as políticas públicas de valorização das famílias, quando não praticam as políticas públicas que venham a garantir o direito da saúde, quando pessoas morrem nos leitos dos hospitais porque não tem a saúde, né? Hoje fala-se muito em segurança, que é outro caos, mas eu acredito que não existe bem maior porque a saúde, né? E é um colapso a saúde brasileira. Enquanto isso, a gente vê aí cada dia os escândalos de corrupção das mais diversas formas, envolvendo todos os segmentos, setores da sociedade. E essa classe política, chama-se de classe política, mas que na verdade não passa de terroristas que têm assolado o Brasil, aprofundado a miséria no Brasil, porque a ganância desses políticos em terem cada vez mais, quanto mais tem, mais querem ter, por essa prática criminosa de roubalheira que se passa no Brasil. Aqui eu não estou me referindo a uma linha A, uma linha B, né? De uma forma, a gente fica indignado com essa corrupção, né? E com essa política do Brasil, né? Aí a palavra correta para tudo isso é o terrorismo contra a nação brasileira. E aí a gente está aqui para dar nosso comentário acerca desses acontecimentos e mostrar a nossa indignação e a nossa revolta. E eu acredito que o povo brasileiro está indignado, está revoltado com tudo isso, mas o poder de articulação da nação brasileira, o poder de consciência, o poder de a correlação de força, né, para a sociedade
promover uma revolução contra esse tipo de terrorismo que vem se praticando no Brasil. Esses terroristas, na verdade, que estão aí assolando, né, o nosso Brasil através dos roubos, através da corrupção e também através da omissão de políticas públicas que venham fortalecer as famílias pobres, as famílias carentes, aos que mais precisam. Essa classe não merece ser chamada de classe política. Essa classe não merece de ser chamada de políticos. O nome deles são terroristas mesmo. Porque um político, ele coloca em primeiro lugar a nação, ele coloca em primeiro lugar o seu povo. E eu vi aqui uma entrevista de um governador, parece do estado de Minas Gerais, em que ele falava que só receberia o seu salário enquanto todos os servidores estivessem recebendo em dia. Essa atitude é a atitude de um político. Aí mostra, dá uma evidência mais clara do que significa ser um político verdadeiro. É quando ele tem como prioridade a nação, né? Mas infelizmente esses terroristas, né, não têm preocupação com a população, os seus interesses pessoais, a sua luxúria. Nós temos que conviver, né, com esses privilégios. Como eu já falei aqui, não é possível que essa classe política venha num país em que um aprofundamento da miséria é tão grande, venha viver em cima de rios de dinheiro. Se o país não tem dinheiro para pagar servidores públicos, se o país não tem dinheiro para fazer investimento na agricultura, se o país não tem dinheiro para investir na Petrobras, para que a Petrobras venha se instalar nos estados e ali gerar riquezas e melhorar a vida do povo, se o país não tem dinheiro para esses investimentos, como é que o país pode ter dinheiro para bancar o luxo, a luxúria, os privilégios dessa gente, desses terroristas que estão assolando o Brasil, acabando com o país? E ainda por cima, a gente está vendo aí nitidamente, antes de os escândalos, antes de se assumir do presidente atual, que vai governar o Brasil, que vai assumir o Brasil, que nos deixa mais indignado ainda, envolvido nessa horrível, né? É uma coisa terrível, abominável. Aí quando a sociedade se poder, aí diz que os terroristas que não investe na cidadania, fala-se em direito humano, em reconhecer os direitos humanos. Muitas pessoas acham que não reconhecer direito humano é permitir que a pilantragem tome de conta do Brasil. Aqueles que praticam a corrupção e permitem que o país entre no descalabro que está, essas pessoas também não conhecem os direitos humanos, não estão praticando os direitos humanos, porque direito humano é direito à cidadania, é direito a uma vida digna.
Nós temos no nosso Brasil mais de 50 milhões de pessoas vivendo na miséria, na extrema pobreza. Quer dizer, um país como o nosso não tem, é inadmissível. Isso tudo em função da corrupção. E agora o que se levantou como a esperança para a solução do problema envolvido no lamaçal de corrupção, como já era esperado neste país. E mesmo assim vai assumir o comando do Brasil, e ainda com o respaldo da nação, né? Com o respaldo ainda da população, que não tem poder de articulação para ir à rua, protestar e impedir que essa corrupção seja perpetualizada no nosso país. Fica aqui esse protesto, esta indignação.